criadores, a mais um vídeo aqui no canal. Chamo Gabriela Rodrigues, eu sou zootecnista, presidente daqui da Poliar. Minha intenção com esses vídeos é sempre trazer mais informações para que vocês, criadores, consigam cuidar melhor dos seus patos. No vídeo de hoje, eu venho trazer um vídeo explicativo do porquê você tem que fazer a transição sempre quando você vai mudar a alimentação dos seus pássaros e se ela é importante, né? E por que que ela é importante? Então a gente começa do porquê a gente tem que fazer a transição. Porque todas as mudanças que a gente faz na alimentação, todas. Ah, eu vou trocar de ração extrusada. Vai oferecer através da transição alimentar. Ah, tá esfriando na minha cidade e eu preciso oferecer mais mistura de sementes. Vai oferecer na transição alimentar. Ah, vai entrar na época de muda de penas. Vai entrar na transição alimentar. Então, toda mudança que a gente faz, a gente vai oferecendo ela de forma gradual. Então, a gente tem que pensar que essa transição alimentar é como se fosse uma lombada, um quebra-molas, não sei como você conhece aí na sua cidade, porque se você está andando de carro, você não diminui a velocidade, você passa assim, ó, 50 quilômetros por hora em cima dessa lombada, desse quebra-molas, como o próprio nome já diz, é um abraço pro motor do seu carro. Né? Vai dar ruim. O que que você faz? Você diminui a velocidade para você passar de forma tranquila e você depois acelera. Com a transição alimentar é do mesmo jeito, você vai oferecendo aos pouquinhos, vai chegar na quantidade necessária, depois você vai diminuir essa quantidade até chegar na quantidade necessária. Então, poxa, mas eu tenho que fazer isso sempre? Você tem que fazer isso sempre que você quiser evitar que abaixe a imunidade dos seus pássaros. É uma resposta muito boa, sim. Porque se você é um criador de verdade, você está preocupado com a saúde dos seus pássaros. Se você é uma pessoa que tem pássaros, você não tá nem aí para a hora do Brasil. Você troca de qualquer jeito, teu pássaro tem diarreia, abaixa a imunidade, chegam doenças oportunistas, e aí elas vão aparecer, às vezes, só no futuro. Porque o próprio nome já diz, doenças oportunistas. Ela entrou no organismo, ela vai esperar a oportunidade certa para falar, entrei. Entendeu? Então, a transição alimentar, ela acontece desse jeito. Vou utilizar o exemplo do inverno. Porque tá frio, vocês precisam se preocupar com isso, tanto começar quanto terminar. Então, vai esfriar na sua cidade? Vai colocando um pouquinho mais de mistura de sementes para as aves entenderem que vai ter mais sementes e essas sementes vai deixar uma gordurinha e o organismo precisa queimar essa gordurinha. Não vai ficar, ai, nossa, que gostoso tá lá. Não vai ficar. Então, você vai fazer isso. Poxa, você viu que começou a aumentar a temperatura na sua cidade, já passou o período que ia ficar muito frio, o que que você vai fazer? Vai diminuir aos poucos a quantidade de mistura de sementes. Vai levar para o torneio. Poxa, eu vou começar a oferecer um pouco mais de proteína, vou começar a oferecer uma farinhada diferente. Você vai aumentando aos poucos. Passou a temporada de torneio, vai diminuindo aos poucos, porque o organismo ele precisa entender que tem essa mudança. Se você se mantiver sempre na mesma quantidade de alimento, na mesma quantidade de nutriente, o organismo ele vai ficar assim, falar, tá bom, o que que você quer de mim? Ah, eu vou produzir uma pena? Vou. Vou produzir um filhote? Vou produzir um filhote. Então, ele não vai chegar no máximo que você deseja. Então, você, quando faz essas mudanças, né, de ir aumentando aos poucos, mantém esse pouco, depois você diminui, ajuda a deixar a imunidade dos seus pássaros sempre alta, porque vai mostrando para o organismo, falando assim, olha, tem um pouquinho de gordura, tem um pouquinho de proteína, tem um pouquinho a mais de fibra, e o próprio organismo falando assim, cara, o que que eu vou fazer com essa gordura? Ah, tá frio, eu vou usar ela para manter aquecido. Tem uma proteína, o que que eu vou fazer com ela? Ah, eu vou usar para produzir espermatozoide. Boa! Vai ter mais espermatozoide no seu galador. Então, a transição alimentar ela é importante por causa disso, porque ela mostra para o organismo que essas mudanças na quantidade de nutrientes e na quantidade de alimentos, lembra, duas coisas diferentes, elas vão trazer os resultados que você deseja. Quero saber se você já fazia a transição alimentar na sua casa, se você tem alguma dificuldade,
Tem alguma dúvida? Deixa seu comentário aqui embaixo, dá uma lida na descrição, porque tem outras informações também falando sobre transição alimentar, falando sobre os nutrientes, como que você pode fazer, quando fazer. Tem muita coisa boa. Deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal, compartilha com um amigo seu que também precisa saber dessas informações.